Esses dias de chuva a obra acabou tendo que parar, mas acredito que essa semana a gente retoma para avançar aí nesse processo de construção desse espaço. Jeremias 35, amém? Vamos ler o verso 18 e 19, depois nós subimos aqui. Verso 18 diz assim: Jeremias disse à comunidade dos Recabitas: assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, vocês têm obedecido àquele que ordenou o seu antepassado, Jonadab, tem cumprido todas as suas instruções e tem feito tudo o que ele ordenou. Por isso, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, jamais faltará a Jonadab, filho de Recabe, um descendente que me sirva. Deus está declarando, Deus está liberando a palavra que não liberou a nenhum outro povo, família. Está dizendo: assim diz o Senhor, o Deus dos Exércitos, Deus de Israel, jamais faltará a Jonadab, filho de Recabe, um descendente que me sirva, um descendente que esteja na minha presença, jamais faltará. Isso porque lá no verso 5, o Senhor ele diz: Jeremias, vai, chama os descendentes de Recabe, leva eles para o templo e coloca ali vinho, sirva eles com vinho. Eu queria ler somente o verso, a partir do verso 5 aí, no mesmo capítulo de Jeremias, diz assim: então coloquei vasilhas cheias de vinho e alguns copos diante dos membros da comunidade dos Recabitas, e lhes pedi que bebessem. Eles, porém, disseram: não bebemos vinho, porque o nosso antepassado Jonadab, filho de Recabe, nos deu esta ordem: nem vocês nem os seus descendentes beberão vinho. Vocês não construirão casas, nem semearão, não plantarão vinhas e nem as possuirão, mas vocês sempre habitarão em tendas. Assim vocês viverão por muito tempo na terra na qual são nômades. Amém? Só para que você entenda, a gente leu a fração da história desse capítulo que traz esse momento. O povo de Israel estava em infidelidade, estava distante de Deus, estava oscilando na sua convicção de servir ao Senhor com fidelidade, com interesse de coração. Eles diziam povo de Deus, mas viviam como um povo pagão, né? Eles se moveram de diversas formas, em idolatria, em promiscuidades, enfim, em desobediência. E diante disso Deus fala: Jeremias, chama esse povo. E Deus, conhecendo o coração desses homens, fala: oferece a eles vinho, põe vinho para eles beber e ver qual vai ser o resultado. Jeremias vai e faz, traz testemunhas ali diante de um ambiente, vamos dizer assim, sagrado no templo. E naquele ambiente esses homens falam: não, nós não bebemos vinho, nós temos um voto, nós cumprimos uma ordenança, nós temos um pacto do nosso povo. Não era um pacto com Deus, era um pacto entre eles, era uma cultura de uma família dizendo: nós não beberemos vinho, não seremos agricultores e não construiremos casas para nós seremos nômades, vamos viver peregrinos pela terra. Enfim, e por que Deus faz isso? Porque o povo que tinha ordenanças do próprio Deus, que tinham mandamentos espirituais, que tinha uma consequência real, e eles estavam vivendo essa realidade da consequência da desobediência, da consequência de uma vida sem Deus. Eles então são exortados através do testemunho desses homens de fidelidade. Amém? E aí é por isso que o Senhor diz: vocês têm obedecido aquilo que ordenou o seu antepassado Jonadab, têm cumprido todas as suas instruções, têm feito tudo que ele ordenou, diferente do povo. E aí o Senhor diz: por causa desse coração, não é por causa da atitude de não beber vinho, porque aqui a perspectiva não era tratar do assunto bebida alcoólica, mas era um pacto à semelhança dos nazireus, que tinham esse pacto de se abster de bebida, de não raspar a cabeça, enfim. Eles aqui se mantêm fiéis,
E fidelidade, irmãos, é algo que está no coração de Deus, faz parte da essência de Deus, e é algo que Deus espera que esteja em nós como seus filhos. Ser fiel. Na igreja, quando fala de fidelidade, na maioria da cabeça dos irmãos, quem tem um pouquinho de tempo de igreja, já lembra logo de dízimo, porque acha que fidelidade tem a ver com dízimo, fidelidade tem a ver com inteireza, com ser completamente entregue a algo ou a alguém. E o que o Senhor espera de mim e de você é esse posicionamento irrevogável, porque fidelidade é algo que está relacionado ao temor do Senhor. Eu não vejo Deus todos os dias, mas eu devo temê-lo todos os dias. Eu não ouço a voz de Deus todos os dias, mas eu devo andar segundo aquilo que o Senhor me diz. Por quê? Porque Ele não muda, porque Ele é fiel e eu devo ser fiel. O Senhor espera de nós fidelidade. A salvação, ela vem de graça e por meio da graça, como bem reforça Paulo em Efésios. Mas Apocalipse sempre nos lembra: aquele que for fiel até o fim, esse receberá a coroa da vida. Ou seja, fidelidade deve existir na minha vida. Fidelidade deve ser parte de quem eu sou. E a igreja de Jesus, ela precisa ser achada fiel, completamente entregue a esse Deus, completamente dedicada a esse Deus. E nós sabemos que o que move essas pessoas, o que desvia o povo que está sendo exortado aqui, são as distrações dessa vida, são as coisas que eles vão olhando, observando nas redes sociais da época, e eles começam a seguir algumas referências e falar: olha o que ele faz, que legal, vou fazer também, dancinha do TikTok. E eles começam a fazer dancinha de Baal, que era o TikTok da época. Eles começam a entrar em promiscuidade, eles começam a se envolver com todo tipo de coisas que desagradavam a Deus. Deus está dando uma orientação: olha, comprem casas aqui na Babilônia, comprem terrenos aqui. Deus está orientando a eles posicionamentos, e eles estão sempre questionando a Deus, sempre torcendo, sabe, franzindo o rosto, dizendo: jamais vou fazer isso. E Deus está exortando eles, porque o que Deus faz aqui não é diferente do que Ele é, ou do que Ele já diz, quando Ele diz: honra o teu pai e tua mãe, para que seus dias se prolonguem na face da terra, e tudo quanto você fizer, você seja bem sucedido. O que esses homens eram? Homens que honravam o pai, homens que de fato honravam princípios. Eu e você somos desafiados a honrar nosso pai e nossa mãe, mesmo quando casados, e mesmo que seja difícil, né? Quando nós vivemos o paradoxo de honrar pais, somos cristãos e não perfeitos, mas honramos pais que muitas vezes não têm princípios. Você deve honrar e respeitar, porque isso é um princípio espiritual que vai te fazer conquistá-los, inclusive. O ponto é: a igreja dos nossos dias precisa se achar fiel. Você e eu precisamos ser fiéis. E como já dissemos, não é ser fiel no dízimo e na oferta, é ser fiel em tudo o que somos diante de Deus. Em tudo, sem restrições. E a minha pergunta é: se o Senhor vem hoje, que igreja que Ele encontra? Se o Senhor vem hoje, quem que Ele encontra? Porque percebe o detalhe: esses homens estavam na igreja, eles estavam no templo, eles estavam diante de um homem de Deus dizendo: não bebe vinho. Imagina uma autoridade espiritual de hoje que você respeita muito, te chamar para vir no culto e dizer: não bebe vinho aí, enche aí as taças de vocês e vamos beber. Sabe, havia muita representação de algo autorizado, legítimo. Mas esses homens, eles optam por honrar uma decisão paterna. Uma decisão que passaram, diga-se de passagem, mais de 200 anos. E eles caminhavam da mesma forma. E os estudiosos dizem que até hoje esse povo é achado assim, nessa cultura, seguindo esses princípios. Um povo fiel, e não há nenhum outro na Bíblia que é destacado, que é honrado dessa maneira por Deus. E aí eu e você, hoje, nós vivemos
esse desafio de não desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas ser fiel, ser firme, caminhar reto no caminho do Senhor. E muitas vezes somos distraídos, como já dissemos, mas a palavra, ela nos instrui a muito mais, porque não só nós temos que estar nesse caminho de fidelidade, mas nós precisamos gerar filhos e uma família que anda também nesse mesmo circuito, nesse mesmo princípio. Nós sabemos que Davi era um homem segundo o coração de Deus, um homem que também recebeu uma promessa de Deus. Davi falou: Senhor, promete para mim que sempre vai ter um descendente meu no trono. E Deus diz: Davi, eu prometo isso, desde que eles sejam fiéis, desde que eles então obedeçam, vai ter sempre. E Deus honra a sua palavra. Mas a gente sabe que Davi, ele foi um excelente rei, um excelente guerreiro, mas foi um péssimo pai, já que a gente pode falar mal, porque ele não discipulou os seus filhos, ele não instruiu. Davi, ele viveu uma vida espiritual intensa, mas Salomão era morno para frio. E morno porque, a gente tem até registros bíblicos de enquanto ele estava ali desenvolvendo sua sabedoria. Mas a gente sabe que ele entra na idolatria por causa das suas muitas mulheres e dos seus deuses, e ele se corrompe nesse processo. E a gente sabe que Salomão, ele não recebeu do seu pai, também não entrega do seu filho. E aí Roboão vem e é frio espiritualmente, é totalmente desconectado de sabedoria, do temor do Senhor e de princípios, e ele divide as tribos, e ele inicia um processo de declínio para o reino de Israel. Por quê? Porque a família não foi instruída, não recebeu um modelo de fidelidade. E é assim com Eli, que era um sacerdote, mas seus filhos, por causa da postura do pai, também seguem esse relaxo no que diz respeito a princípios. E esse relaxo traz então a queda e encerra então a família de Eli, por causa da falta da fidelidade. Isso é muito sério, isso é muito necessário de nós, é extremamente importante nós refletirmos nesses dias onde nós vivemos uma crise, ou estamos vivendo uma pressão para uma mudança cultural, para um conflito do que é certo e do que é errado. Porque antes era certo, agora não é mais, antes podia, agora não pode, e há uma confusão sendo gerada na nossa sociedade hoje. E nós temos a palavra de Deus como princípio, palavra essa que tem sido combatida, questionada, ou numa tentativa de tirá-la de jogo, para que então o homem entre, ou as necessidades do homem sejam a prioridade, e não como o Luiz falou aqui no início, não o Senhor e o seu plano eterno, mas sim a minha felicidade. E a minha felicidade pode trazer custo à minha eternidade. A busca pela minha felicidade pode me tirar do custo da eternidade. Não que Deus não queira que você seja feliz, mas que se a sua felicidade ela não respeita princípios, se ela não é uma consequência da fidelidade, você pode estar correndo perigo. E a palavra do Senhor, ela não falta de instrução para nós. Por que tantas pessoas têm vivido a tristeza de muitas vezes o filho não seguir os caminhos dos pais? Porque é algo que eu vivi, é algo que eu aprendi desde sempre na caminhada com Deus. Vários filhos da igreja, filhos de irmãos da época, eles acabavam não, quando cresciam seus filhos, decidindo não andar no caminho dos seus pais, não seguir a palavra de Deus. E aí você vê como no livro de Juízes orienta uma geração que anda com Deus, uma geração distante de Deus. 20 anos, 30 anos caminhando com Deus, depois vem uma outra geração e está ali os seus 30, 40 anos distante do Senhor. E aí levanta o juiz para corrigir, e aí fica esse alto e baixo. E a gente entende quando Deus está construindo os fundamentos desse povo, caminhando para Canaã. Há uma instrução lá em Deuteronômio 6, mas que também é repetida em Deuteronômio 31, que eu queria que você até abrisse, por favor.
no livro de Deuteronômio, capítulo 31. Onde aqui a gente vai então entender o que eu preciso fazer. Qual é o centro daquilo que me move a um caminho de fidelidade? Qual é o centro daquilo que me inspira a andar em fidelidade? O que eu preciso fazer para que os meus filhos andem em fidelidade? Qual é o trabalho que eu preciso ter e estar atento para que então a fidelidade seja um fundamento respeitado na minha casa? Deuteronômio, no capítulo 31, no verso 10, diz assim: e Moisés lhe ordenou ao final de cada 7 anos, no ano do cancelamento das dívidas, durante a festa das cabanas, quando todo Israel vier apresentar-se ao Senhor, ao seu Deus, no local que ele escolher, vocês lerão esta lei perante eles, para que a escutem. Reúnam o povo, homens, mulheres e crianças, e os estrangeiros que moram nas suas cidades, que morarem nas suas cidades, para que ouçam e aprendam a temer o Senhor, o seu Deus, e sigam fielmente todas as palavras desta lei. Os seus filhos que não conhecem esta lei terão que ouvi-la e aprender a temer o Senhor, o seu Deus, enquanto vocês viverem na terra da qual tomarão posse quando atravessarem o Jordão. O Senhor está falando isso porque Moisés está prestes a morrer, Josué vai assumir, e eles vão então entrar no curso de Canaã e conquistar a terra prometida, e Deus está antevendo uma situação dizendo: olha, vocês precisam se dedicar dessa forma, porque a terra é boa, eu vou dar a terra como eu prometi, porque eu sou fiel, Deus está dizendo, eu vou cumprir com o que eu prometi a vocês. Mas entendam uma coisa: a terra é boa, a terra ela é produtiva, é próspera, mas se vocês não me obedecerem, vocês perderão tudo isso, porque apesar da terra ser boa, vai faltar chuva, vai faltar a proteção, a segurança dos povos vizinhos, vai faltar a proteção da enfermidade, vai faltar tudo, porque vocês vão sair da minha presença. E assim como eles caminharam no deserto debaixo da nuvem, onde tinha tudo isso, Deus está dizendo: lá vocês vão ter provisão abundante, lá vocês vão plantar e vão colher, lá vocês vão ter tudo de bom, mas é necessário que vocês entendam que o temor, ele é a chave para que vocês se mantenham prósperos, é a chave para que vocês se mantenham bem-sucedidos, é a chave para que nós hoje venhamos caminhar até a Canaã celestial. Temer o Senhor significa considerá-lo em todas as coisas. Significa, assim como os recabitas numa sala aparentemente aprovado pelos homens, dizer: não, nós temos um voto, e independente de você dizer que nós podemos, nós não vamos quebrar o nosso voto, porque eu fiz um voto, e eu vou ser leal e vou ser fiel a esse voto até o fim, porque você precisa ser fiel até o fim. Paulo diz isso: ainda que outro anjo pregue um evangelho diferente do que esse que eu apresentei a vocês, rejeite isso. Ainda que um anjo, seja o anjo de luz, o diabo, mas rejeite algo diferente daquilo que vocês ouviram. Rejeite algo diferente daquilo que tem sido trabalhado para entrar na nossa mente nesses dias. Quando você estuda antropologia, quando você estuda uma conquista militar, quando você estuda a questão da cultura, o implantar de um sistema, você vê que doutrinas, elas são estabelecidas com um trabalho de 20 anos. Com 20 anos você gera um povo diferente. Você pega lá as crianças de 5, 8 anos e começa a trabalhar com eles. Não, Deus não existe. E você vai trabalhando, e vamos botar dos 7 até os 27, se tornaram ateus. 20 anos é suficiente para mudar uma história, um curso de um povo, de uma família, de uma história.
E Deus, ele sabe disso, e por isso ele traz essa instrução dizendo: olha, vocês, quando vocês vierem, quando todo o povo, todo Israel vier se apresentar a mim, reúna o povo. Para quê? Para que ouçam e aprendam a temer o Senhor através da história de libertação do Egito, através das pragas, de tudo aquilo que Deus fez através de Moisés, através da sua promessa a Abraão. Ou seja, a fidelidade de Deus vai ser revelada através desses contos. Não são contos de fada, mas contos reais da história de peregrinação de Abraão, onde ele conquista a terra que assola, que a planta dos pés dele tocou. E aí o que é comprovado para o povo, que Deus está dizendo: a cada 7 anos reúna todo mundo e comprove a minha fidelidade. Que o que eu prometi a Abraão, ele disse: vocês estão agora desfrutando dessa terra. E não só isso, vocês precisam conhecer também o poder do Senhor, porque nenhum de vocês viu as pragas, nenhum de vocês viu os sinais que Deus fez, mas Deus fez. Os nossos pais viram, e a renovação de mente levaria o povo a entender o Senhor, a temer o Senhor e a se mover em fidelidade, porque é o objetivo central aqui, para temer o Senhor, o seu Deus, e seguir fielmente o Senhor. Nós precisamos, irmãos, de entender que a igreja ela existe para pregar a palavra. As crianças vão ouvir agora, estão ouvindo uma mensagem, elas estão ouvindo o Evangelho de diversas formas, para entender quem é Deus, para conhecer o Senhor, para conhecer a fidelidade do Senhor, para conhecer as obras de Deus, o poder de Deus. E por isso que a igreja tem avançado ao longo dos anos, porque logo que vem o Pentecostes, o que o capítulo 2 de Atos, a partir do verso 42, diz é que o povo perseverava unânime no templo, de casa em casa, partindo o pão, meditando, refletindo, renovando sua mente na doutrina dos apóstolos. E essa doutrina apostólica nada mais é do que os apóstolos dizendo que eles viram e ouviram de Cristo Jesus. Porque a prerrogativa para ser um apóstolo é ter andado com Cristo, é ter visto Jesus. E eles então contaram: não, no dia que a gente estava lá no tanque de Betesda, não, no dia que veio uma tempestade, nós achamos que ia morrer, Jesus estava dormindo, mas ele acorda e diz: se aquete, e tudo fica calmo. E eles então estão instruindo as pessoas a conhecer Jesus, porque eles já conheciam todo o Antigo, eles já eram em grande parte judeus do início dessa história. E a igreja rompe em temor ao Senhor, porque ele prometeu o Messias e o Messias veio. E diferente do que imaginaram ser então um homem poderoso para libertar Israel do domínio romano, ele é um homem sim poderoso e todo poderoso para libertar Israel da sua morte eterna, do seu caminho de injustiça eterna, de domínio, de sofrimento, de escravidão eterna. E é o que Jesus fez e tem feito na vida de nós e de muitos outros. E há uma geração vindo, e o que me motiva a me dedicar na minha própria casa, para que os meus filhos entendam o Senhor, conheçam o Senhor, e enxerguem a fidelidade de Deus, é porque amanhã eles vão anunciar isso a muitas outras pessoas, e na escola, e aonde quer que eles estejam. Jesus, ele é a boa nova. E agora nós tememos o Senhor, não pelo que ele vai fazer naturalmente, mas pelo que ele vai fazer eternamente, porque nós sim tememos o Senhor, porque ele virá para julgar todas as nações, e toda língua confessará, e todo joelho se dobrará, dizendo que Cristo é Senhor. E o que importa é sermos achados fiéis. O que eu e você, adulto, precisamos meditar de dia e de noite e fazer conforme está escrito, sem desviar nem para a direita nem para a esquerda, para que venhamos nos manter no caminho reto em fidelidade, com uma mente renovada e uma fé viva. Jesus mesmo diz: será porventura que eu acharei fé na terra quando eu voltar? Porque mesmo andando com Ele, mesmo
vendo aquela multidão à sua volta, o povo não cria para a sua salvação, eles criam em Deus só para as suas necessidades. Irmãos, eu já vivi ao longo da caminhada pregando em presídio, pregando em vários lugares, já expulsando demônios, e você vê pessoas sendo libertas do domínio de demônios, curadas de enfermidades, pessoas sendo aliviadas do fardo do pecado. E eu digo isso porque Jesus faz isso. E ao mesmo tempo, essas mesmas pessoas não quererem decidir por um compromisso com Cristo, querer só a satisfação, só a liberdade, só a cura. E esse não é o problema, porque muitos vão viver dessa forma, escolher esse caminho. O que não pode é nós que estamos aqui hoje, batizados e arrolados como membro e caminhando juntos há tanto tempo, permitirmos ou baixarmos a guarda dentro dessa jornada e aceitar um evangelho frio, um evangelho vazio de Deus, um evangelho que não há o temor do Senhor, o evangelho onde não se aceita a exortação do Senhor, a mudança de comportamento, o evangelho onde eu estou no centro, o evangelho onde Cristo não governa. O que o Senhor traz em Deuteronômio 31, uma renovação de mente, prática, reúne todo mundo e para todo mundo para meditar na palavra, para todo mundo para entender o Senhor, para lembrar que nosso Deus é fiel demais, Deus é bom demais, Deus é poderoso demais. Isso precisa estar inculcado na nossa mente, porque a gente esquece. Nós oramos, e é impressionante, as crianças hoje estavam orando por uma irmã grávida da igreja. Eles falam: Senhor, guarda, porque para não acontecer nenhum mal, igual aconteceu com outra pessoa, mas o Senhor ressuscitou o filho da irmã, mas guarda ela, não deixa nada acontecer. Ficou na mente deles que o Senhor ressuscita uma criança, ficou na mente deles que o Senhor guarda, que o Senhor livra, porque eles ouvem várias histórias do Deus que guarda e livra. Eu gosto de contar causo. E eles pedem de noite: conta história aí. E aí a gente vai contando as histórias de capotar de carro, de cura, de um monte de loucura, de coisas engraçadas e nem tão engraçadas, mas de coisas que Deus faz. Você precisa revelar a sua casa todo dia. Aqui, irmãos, não tinha rede social, não tinha livro, o povo nem sabia ler direito. Nos dias de hoje, não. Nos dias de hoje, criança de 2 anos já diz: Google, eu quero ver isso, isso e isso. E o Google já bate continência para a criança de 2 anos e fala: sim, senhor, estou botando aqui o que você pediu. Hoje as crianças estão cheias de informação e acesso a tudo. O nosso trabalho deve ser muito mais intenso e dedicado. O celular, hoje você vê isso para todo lado. Crianças, não, passa na rua, pega a rauta daqui até o final dela e conta quantas pessoas estão dirigindo ou andando de bicicleta, olhando no celular. Só estou vigiando o crente para dar uma buzinada, para dar aquele susto. Rapaz, irmão, depois de dar uma buzinada. Mas é sério, isso está uma loucura. Ninguém mais anda sem o celular na mão. Está de bicicleta assim, ó. Estou quase sendo atropelado, passando pela rua sem ver o carro, caindo no buraco. Mas não tira mais a cara do celular. E as crianças estão assim, e a gente precisa marcar o coração delas, instruí-las no caminho que elas devem andar, sendo principalmente um modelo de fidelidade para eles. Um modelo de fidelidade para eles. Nós precisamos disso. O que o Senhor diz é: renovem a mente de vocês para que vocês sejam fiéis, para que vocês se mantenham fiéis. E nós hoje sabemos que o que a palavra de Deus gera é uma mente renovada, mas também a iluminação do Espírito nos leva, a palavra nos leva a renovar e a avivar a nossa fé, a um encontro, a um relacionamento com o Senhor mais íntimo e mais real.
É básico. Você quer vida espiritual intensa, genuína, você precisa de parar um pouquinho para a palavra. Você precisa de parar um pouquinho e meditar. E se envolver. Por quê? Porque o seu coração se mantém humilde e pronto para ouvir. A diferença de Caim e Abel era simplesmente essa. Deus falava ainda com aqueles homens. Deus está falando, Caim, olha aí, Caim, você vai. A maldade está na porta, você vai fazer uma besteira, Caim. Sabe, igual o menino, é a atitude de Caim. Deus está dizendo, Caim, você vai pecar, você vai falhar, você vai se corromper, você vai deixar de ser fiel, Caim. Nós estamos caminhando aqui juntos, Caim. Mas o que a Bíblia testemunha em Hebreus 11 é que Abel creu e Caim não. Caim não tinha fé. É a raiz da queda dele, a falta de fé em Deus, em quem é o Senhor. Eu e você precisamos de ser achados com fé, fiéis, com a mente renovada, iluminados pelo Espírito, apaixonados pelo Senhor. Sabe, esse momento de Deuteronômio 31 é quando Moisés está para morrer e Josué está assumindo. Deus já tinha, na sequência aqui, Deus diz a Moisés, chama Josué e vamos na tenda do encontro, bater um papo, que eu tenho os negócios para falar com Josué. E a Bíblia fala que Josué se enche desse espírito de sabedoria. E Josué segue apaixonado. A gente ouve Josué 1:8 todos os dias, em todo lugar. Seja forte e corajoso. Mas o mais tremendo é lá no final da história, quando Josué diz, olha, vocês querem seguir Baal? Vai seguir Baal. Vocês querem servir a Deus? Sirvam a Deus. Porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Fidelidade, apaixonada. Eu sinto paixão quando eu leio Josué dizendo isso em função de tudo que ele viveu. Um homem apaixonado pelo Senhor. Um homem que de fato amava o Senhor. Nós precisamos disso. Nós precisamos desse coração de paixão, de alguém que de fato conhece o Senhor e tem paixão por Deus e tem paixão por falar desse Deus, sem se acovardar, sem se omitir, sem ficar com medo de ser julgado, criticado, porque só o Senhor salva. Enquanto eu calo a minha boca, as pessoas caminham para o inferno. Enquanto eu me calo, as pessoas entram no caminho errado. As pessoas à minha volta. Nós precisamos ser achados com uma lamparina acesa, com luz. Nós precisamos ser achados vivos, com o coração de fato inflamado da glória de Deus. Eu estou aqui só há 2 anos. E eu já vi várias pessoas apaixonadas e viverem e virem falar de um coração apaixonado, de um desejo de largar tudo e eu quero mais de Deus e vamos buscar e vai para lá e para cá. Mas volta e meia o fogo vai baixando e eu não estou aqui criticando, mas estou aqui pregando, dizendo, ei, vamos acender a lamparina de novo e é assim, e não para. Agora é hora de estar pronto, de estar vivo. Se o seu coração está frio, desanimado por causa da infidelidade, do jugo, da condenação, da acusação do diabo, ei, Jesus morreu na cruz para te livrar disso. Não seja como Caim, mas ouça o que o Espírito está dizendo. Lembra, pois, de onde caíste, arrepende e volta às obras do primeiro amor. As atitudes de fé, as atitudes de alguém apaixonado. Não de alguém legalista que conhece um monte de coisa e critica, mas de alguém que tem paixão e exala virtude, vida de Deus, onde os nossos filhos vão olhar para nós e falar, nossa, meu pai é esquisito, ele não é da terra não. A minha mãe, ela está lá no fogão, mas olha, ela fala e ela exala vida, doçura, ela revela a presença de Deus.
Ela está lá no tanque, mas ela fala em língua esquisita. Quem que é minha mãe? Nós precisamos de ser filhos legítimos de Deus. E filhos legítimos de Deus, fiéis, eles são cheios do Espírito. Cheios do Espírito. Não é uma cobrança à perfeição, uma cobrança à dedicação. Como os recabitas, não, a gente não tem outra. A gente não tem outro estilo de vida, a gente não tem outro caminho. Nós somos assim, nós vivemos assim, não tem mais volta. Faz 200 anos que caminhamos dessa forma. E nem Deus muda isso. Nem o profeta de Deus muda isso. Porque nós temos uma aliança, um pacto de fidelidade e isso não muda. Meu Deus, que coração que Deus achou nesses homens. Como me exorta, eu falo, meu Deus, que povo nem crente era. Nem lia Bíblia. Não frequentava escola dominical, mas tinha uma firmeza de caráter. O que o Senhor está dizendo em Deuteronômio 31 é: eu vou cumprir todas as minhas promessas. Mas o quanto vocês vão desfrutar, o quanto vocês vão ser beneficiados, requer fidelidade. Quando Paulo compara o casamento, a relação do homem e mulher com Cristo e a igreja, a gente percebe que quando há infidelidade na relação conjugal, e não só uma traição, mas a infidelidade em amar, dando a vida à mulher, ou a mulher em ser submissa. Porque a mulher submissa, ela é infiel. O homem que não ama, que não sacrifica, ele é infiel. Esse é o desafio do casamento. Tem dia que você acorda e você fala: eu vou morrer por ninguém, eu quero viver. Tem dia que eu estou assim. E aí começo a desfrutar de um casamento ruim. Estou confessando pecado não, está tudo bem lá em casa, viu? Uma cara de tristeza. A Juliana não veio da igreja, não, ela está ali atrás, segurando o neném, fica na paz do Senhor aí. Fidelidade, irmãos, te leva a desfrutar do benefício da promessa. A fidelidade a Deus te leva a desfrutar de uma vida em abundância. Pastor, eu fiz o Unidade 2 e li o livro Uma Vida em Abundância. Eu vou desfrutar de uma nova vida, amém? Vai ser fiel. Vai ser fiel, porque é obra, é um coração que revela a obra, um coração apaixonado que revela a obra. Você precisa ser apaixonado pelo Senhor, para que você viva um evangelho genuíno, um evangelho que vale a pena, um evangelho que você desfruta de novidade de vida, onde as coisas de fato acontecem, onde as pessoas são de fato alcançadas através da sua vida, por causa do Espírito que habita em você. Portanto, restaure um altar na sua casa, o altar da devoção. Seja um devoto do Senhor, seja dedicado à palavra, seja dedicado à oração, se consagre. Nós estamos vivendo mais um ciclo encerrando. E todo mundo fala: pastor, esse ano me dá um plano de leitura da Bíblia aí que eu vou começar a ler a Bíblia de novo. Mas parece que nunca leu. Josué derrubou a muralha de Jericó, irmão. Pode ir adiante, porque todo mundo para antes, no meio do caminho. Pode continuar lendo, mas é um desafio. Nosso coração não está colocando isso aqui como uma prioridade de tudo. Nós precisamos priorizar a palavra acima de tudo. Acima de tudo. Todas as minhas tarefas eu preciso de dar lugar ao Senhor e à sua palavra. Por quê? Para concluirmos. Porque o que Jesus diz: todo o poder me foi dado do céu e da terra. Isso é tremendo para você falar em nome de Jesus. Então, glória. Mas o que ele diz é: agora vão, enquanto vocês estão vivendo, e façam discípulos de todas as nações.
batizando-os e ensinando-os a obedecer tudo o que eu ensinei a vocês. É o que Jesus disse para mim e para você. Você foi chamado para fazer discípulos. Você foi chamado para gerar discípulos. Você foi chamado para acompanhar alguém. Tem alguém que tem um mês a menos que você de convertido, cola nele e vai ajudá-lo. Tem alguém que acabou de se converter, tem alguém novo na fé. Você precisa ser um discipulador. Se não tem ninguém, precisamos cumprir a nossa missão de evangelizar. Mas você precisa ser um homem fiel, uma mulher fiel, cheia do Espírito, com um coração apaixonado, com uma mente renovada, e que vai continuar desenvolvendo a missão que nos alcançou, de fazer Apocalipse se cumprir, um povo numeroso e incontável, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Cordeiro. Feche os seus olhos. E como eu pude fazer, faça agora. Olhe para esses recabitas, para esses homens fiéis. A minha oração foi: Senhor, eu quero ser forte em fidelidade. Eu quero ser completa em fidelidade. Eu quero ser fiel como esses homens foram. Senhor, eu quero ter um coração apaixonado, uma mente renovada e cheia de vida. Mais do que uma aparência religiosa, eu quero a vida do Senhor, a tua glória. Tocar corações, revelar a tua boa nova, inspirar pessoas, discipular. Eu quero viver o seu chamado. Hoje é um dia de renovação de mente, de mudança de mente, para que você renove seus votos. Os princípios que governam a sua vida, o seu coração. O que o Espírito diz é: lembra-te, pois, de onde caíste. Lembra-te, pois, de onde você parou, o que te distraiu. Lembra onde você deixou de ser fiel ao Senhor, a sua igreja, a sua família. Lembra onde você parou e se arrepende, e abandona e deixa e volta às obras do primeiro amor, às obras do coração apaixonado, às obras de alguém comprometido. Ore ao Senhor, entregue o seu coração ao Senhor. Renove-se na presença de Deus. Clame ao Senhor, você veio aqui se renovar. Clame ao Senhor, busque ao Senhor de todo o teu coração, com toda a tua força, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento.
vamos orar juntos. Venha no altar do Senhor e vamos orar juntos.